Eu tenho uma palavra para você nessa noite e é uma mensagem muito simples. O Evangelho é simples, mas eu creio que é algo de Deus para a nossa vida. Embora seja simples, eu espero que seja tão profundo que essa mensagem possa encontrar o seu coração nessa noite e trazer alento para a sua alma. Amém? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, em Salmos 31, Salmos 31, versículo 24. Salmos 31, versículo 24. Aqui vocês usam a NVI, né? Então, no texto de vocês está: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Na minha versão, revista e atualizada, está: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Mas também tem aquela revista corrigida, que em algum momento eu vou entrar nessa parte, que diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Vamos orar? Pai, fala conosco nesse momento tão importante para nós, que é o momento que nós voltamos a nossa atenção para a Tua Palavra. A Tua Palavra é tudo para nós. A Tua Palavra, ela transforma a nossa vida, Pai. Foi um dia a Tua Palavra, ela transformou a nossa história. Ela mudou o nosso pensamento, ela mudou as disposições do nosso coração, e nós somos tão gratos a Ti, Pai. A Tua Palavra abre os nossos olhos, a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés, e ela impede que venhamos tropeçar em alguma pedra. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, para que a Tua Palavra venha também trazer alento para o nosso coração e para a nossa alma, nesses tempos tão difíceis que nós temos enfrentado. Nós nos colocamos diante do Senhor, na dependência do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é como uma farmácia. E cada promessa que nós encontramos nessa palavra, ela é uma espécie de remédio numa prateleira. Cada promessa de Deus é um remédio para as nossas doenças espirituais. E não existe doença, não existe enfermidade que um crente possa experimentar na sua vida, que ela não venha receber de Deus a cura, que ela não venha receber de Deus um remédio. Não há doença que nós possamos enfrentar na nossa vida espiritual que não haja uma promessa de Deus, um remédio de Deus para esta enfermidade da nossa vida. À luz desse texto que nós lemos, Salmo 31 e 24, eu quero com vocês nessa noite destacar algumas lições que são, na verdade, como remédios de Deus para um coração adoecido, para um coração enfraquecido. O texto diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Veja que esse texto, ele nos fala de uma doença, e o nome dessa doença é enfraquecimento do coração. Presta atenção aqui para a lógica desse texto, porque se ele diz revigore-se, e ele fortalecerá o vosso coração, ele está aqui identificando uma doença espiritual. E essa doença chama-se fraqueza do coração. E essa palavra aqui, coração, não é esse órgão que está no nosso corpo que nos traz vida. Esse termo aqui, coração, no hebraico, é um substantivo que significa mente, que significa interior,
que significa a sede das nossas emoções, dos nossos impulsos. E a Bíblia diz que é do coração do homem que procede todas as fontes da vida. Significa que o nosso coração é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos desejos, é a sede dos nossos pensamentos. E a Bíblia diz que nós devemos servir a Deus, adorar a Deus e trabalhar para Deus e fazer tudo para Deus de todo o nosso coração. O coração é a sede da nossa alegria, o coração é a sede do nosso ânimo, o coração é a sede das nossas tristezas, o coração é a sede do nosso desânimo. E Josué, no capítulo 2, no versículo 11, há um texto que serve para explicar o que essa promessa nos oferece aqui. O que diz em Josué 2:11? Raabe está lá, diante dos espias, e ela diz para esses espias: olha, ouvindo essa notícia, o nosso coração desmaiou, e em todos nós não há mais ânimo algum. Veja que ela aqui está revelando o que está no coração. Ela diz que o nosso coração desmaiou, o nosso coração está desacordado. Significa que não há ânimo algum nesse coração. E eu queria que vocês, junto comigo nessa noite, pensassem nesse texto. Porque quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai descobrir algumas coisas interessantes demais sobre esse assunto. E o primeiro ponto que nós encontramos aqui é que somente Deus é capaz de diagnosticar o nosso coração. Somente Deus tem poder de sondar o coração do homem. Só Deus sabe o que se passa dentro de nós. A Bíblia diz muito claramente que somente Deus sonda o nosso coração, somente Deus conhece o nosso coração, somente Deus nos examina, somente Deus compreende os nossos pensamentos, somente Deus avalia o que se passa dentro de nós, somente Deus abre, ilumina, firma o coração de cada um de nós. Somente Deus pode nos regenerar. Somente Deus pode criar um novo coração em nós. Só Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como está o seu coração? E Davi, irmãos, sempre ele consegue expressar a anatomia da nossa alma, nesse salmo que é preciosíssimo para nós. Porque aqui o contexto desse homem é que Davi está sendo perseguido. Davi está aqui, de uma certa forma, ameaçado. Ele está aqui vivendo um drama existencial. Está sendo perseguido e cercado por todos os lados. E ele entende que só Deus pode ser o refúgio para ele. Só Deus. E ele chega em algum momento aqui até dizer que não tem mais expectativa de vida, que ele está diante de uma morte. E é tão interessante esse texto porque ele vai dizer que a sua vida está como um caco, ou seja, ele se sente quebrado, ele se sente destruído, mesmo sendo uma pessoa de Deus, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um escolhido de Deus, mesmo sendo uma pessoa cujo coração está firmado em Deus, mas o coração dele está aqui enfraquecido, o coração dele está desanimado. É possível você ser um servo de Deus, é possível você ser uma serva de Deus, um homem de Deus, esperar em Deus, e mesmo assim enfrentar momentos na sua vida em que o seu coração também está fraco, em que você se sente desanimado, mesmo confiando em Deus. Quando a gente pega uma concordância bíblica e quando a gente vai estudar sobre esse assunto, o nosso coração, você vai descobrir que o coração do homem é doente. O coração do homem é doente. Você vai pegar uma concordância bíblica e você, de uma ponta da Bíblia a outra,
vai descobrir que o coração do homem é carnal, o coração do homem é cego, o coração do homem é dividido, o coração do homem é enfraquecido, o coração do homem é falso, o coração do homem é enganoso, o coração do homem é desesperadamente corrupto, o coração do homem é incrédulo, insensível, teimoso, nervoso, obscurecido, o coração do homem é maligno. Tudo isso nós encontramos na Bíblia. E vai dizer ainda que é do coração do homem que procede todas as ruindades, todas as maldades. E por isso, meus amados irmãos, para que haja uma transformação no nosso coração, é que Deus chega para nós e diz: filho meu, dá-me o teu coração. Nós não temos competência, nós não temos o poder de transformar o coração de uma outra pessoa. Ninguém, por mais habilidoso que seja, tem esse poder de transformar o nosso coração. E por isso Deus intervém na nossa história. Deus, Ele intervém na nossa vida e Ele diz: filho, dá-me o teu coração. E por isso, meus amados irmãos, para que haja uma mudança relevante, uma mudança significativa em mim e em você, é necessário que haja uma regeneração do nosso coração. É regenerar, é gerar de novo, é nascer de novo, nascer do Espírito. E fica muito claro, o texto nos ensina que há uma doença. E qual é essa doença? Enfraquecimento do coração. Quais são os pacientes que são atingidos, alcançados por essa doença? Veja o texto. O texto diz: sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Quando Davi diz: vós todos que esperais no Senhor, ele está falando aqui que esta doença é doença de crente. É uma doença que alcança também o povo de Deus. Mesmo você sendo regenerado, mesmo você tendo sido nascido de novo, mesmo você sendo convertido, o seu coração pode enfraquecer. O seu coração pode desanimar. Você pode enfrentar fases na sua vida de desânimo espiritual. Veja que o coração daqueles que esperam pelo Senhor enfraquece. O coração do crente, o coração daquele que serve a Deus, o coração daquele cuja esperança é o Senhor, o coração daqueles que estão voltados para o Senhor Deus, adoece. Adoece em muitas ocasiões e adoecem por muitos motivos, que tantas vezes só Deus sabe, porque só Deus sabe o que se passa dentro de nós. E adoece muitas vezes, número 1, pelo sofrimento que a gente enfrenta, pelas dificuldades que a gente passa, e muitas vezes tão frequentes, adoece. Você é crente, você está passando por uma situação de doença, de enfermidade, de sofrimento, você espera em Deus, você tem esperança em Deus, mas a impressão que nós temos tantas vezes na nossa vida é que Deus não está agindo. E a gente ora, a gente clama, a gente espera que Deus faça, e parece que Deus não está fazendo, parece em algum momento que nós não percebemos a ação de Deus na nossa vida. Parece que Deus está insensível àquilo que nós estamos passando, porque nós queremos que aquilo saia de nós rápido, que aquilo seja resolvido urgentemente na nossa vida, e parece que nem sempre as coisas são assim. Você tem esperança em Deus, você é crente, mas você está passando por um momento de sofrimento, de dificuldade, de desemprego, de angústia. Irmãos, esse é o nosso contexto hoje. Isso é o que as pessoas estão enfrentando nos dias de hoje. Nós vivemos numa pandemia emocional, numa pandemia espiritual. O pecado trouxe esse sofrimento, essa doença
para a nossa nação, para a nossa terra, e também traz para a nossa vida. Esse é o nosso contexto hoje, de dificuldades, de doença, de luto, de sofrimento, de angústia. E o coração de muitas pessoas está enfraquecido. E quem sabe hoje eu me reporto para algumas pessoas que vivem isso, que enfrentam isso. A Bíblia fala que o nosso coração também enfraquece diante das tentações que o diabo trama para fazer com que a gente caia naquilo. Nosso coração também pode desanimar pelas provações que o próprio Deus, Ele nos oferta. E você mesmo sendo crente, nesse momento, você pode estar passando por uma tentação do maligno na sua vida. Você pode estar em algum momento, em alguma fase da sua vida, sendo provado por Deus em áreas que são importantes na sua vida. Quantas pessoas estão assim? E quantas pessoas em momentos como esses, em fases como essas, se sentem vulneráveis, se sentem expostas, se sentem enfraquecidas, se sentem sem forças. Quantas pessoas você já não falou nessa semana, nesses dias, que chegou para você e disse: olha, eu não tenho forças mais, estou fraco. E aí a pessoa perde a iniciativa. Não há tantas vezes iniciativa mais em nós. Não há muitas vezes em nós a capacidade de resolvermos algum assunto, porque nós já tentamos aquilo por diversas vezes, nós não conseguimos e parece que desistimos. Tantas vezes é assim. Então, nós somos muitas vezes abatidos, adoecemos tantas vezes pelo sofrimento que nós enfrentamos na nossa vida. Segundo ponto, há ocasiões em que o nosso coração se enfraquece na obra de Deus, se enfraquece tantas vezes no ministério. Sabe que quando nós estamos na obra de Deus, nós enfrentamos picos espirituais. Existem fases da nossa vida que nós estamos lá no auge, nós estamos, tão enérgicos e produtivos, e fazemos tantas coisas, estamos animados, estamos alegres, e estamos impulsionados a fazer a obra, mas parece que a nossa vida é como uma montanha russa, e nós estamos lá no alto, lá no auge, e daqui a pouco nós estamos lá no fundo, completamente desanimados, completamente prostrados. Estamos enfrentando vales de depressão na obra de Deus, na nossa vida ministerial, enfraquecimento do nosso coração. Quantas pessoas são crentes, são servos de Deus, são trabalhadores na obra de Deus, são pastores, são líderes de ministérios, obedecem a Deus, são sinceros diante de Deus, é crente, tem um chamado de Deus, Deus já usou, Deus tem usado, mas o coração está fraco, o coração está desanimado. É impossível, irmãos, nós meditarmos sobre isso e não pensarmos no profeta Elias. Elias era um homem de Deus. Elias, ele enfrentou ali, ele teve um confronto no culto a Baal. Ele, ali, por ser servo de Deus e temente a Deus, está completamente ligado com Deus, ele ora e é destruído, são destruídos 400 sacerdotes daquele culto pagão. Elias foi aquele homem que enfrentou o rei Acabe e a sua esposa megalomaníaca, Jezabel, mas depois de passar por um momento de grande estresse, de grande expectativa, de vitória, ele desce daquele monte, vencendo aquela batalha, já muito cansado espiritualmente, e ele sai daquele ambiente onde ele está, e a Bíblia diz que ele se refugia debaixo de uma árvore. Em vez de saltar de alegria, em vez de vibrar porque venceu mais uma batalha, depois desse momento de luta, de guerra e de vitória, ele para debaixo de uma árvore, ele faz uma oração a Deus. Ele pede para que Deus tire a sua vida. Ele fala: Deus, por favor, tira a minha vida.
E por que não falar também de Moisés, o homem temente a Deus, o homem manso, um líder ímpar. Moisés, em muitos momentos, enfrentando a pressão do povo, milhões de pessoas o pressionando por todos os lados, mas ele servindo a Deus, fazendo a obra de Deus, em várias ocasiões. Ele coloca o seu coração diante de Deus e ele fala: Senhor Deus, por favor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como você está. Você é crente, você serve a Deus. A sua esperança é o Senhor. Você é sincero diante de Deus, mas talvez você se sinta enfraquecido. Talvez você se sinta desanimado, talvez até mesmo desiludido, desesperançoso, desacreditado, abatido, prostrado. O que esse texto nos ensina? Número 1, ele nos fala de uma doença, que é o enfraquecimento do coração, o coração desanimado, o coração abatido. Segunda coisa que o texto nos ensina, ele nos fala de um doente. E esse doente sou eu e você, mesmo servindo a Deus, mesmo com o nosso coração honesto diante de Deus, podemos ser abatidos, podemos ser desanimados, podemos enfrentar enfraquecimento em nós. Mas em terceiro lugar, terceira lição que esse texto nos ensina, é que Davi, dentro da sua experiência, ele até o versículo 18, ele só chora. Até o versículo 18 ele só chora. Ele só fala com Deus. Ele expressa para Deus como ele está, ele expressa a sua dependência de Deus aqui. Mas a partir do versículo 19, ele muda o foco do salmo. E ele começa então a se animar. E ele encerra o salmo justamente com essa expressão, que é um imperativo de Deus para nós. Ele diz: sede fortes. Sede forte. E em alguns textos diz: esforçai-vos. E eu acho, irmãos, essa palavra interessantíssima, porque esforçai-vos é um verbo que significa fortalecer, que significa se encorajar, que significa conquistar. Veja que Davi está aqui apelando para o lado humano. Ele está dizendo aqui: você que está enfraquecido, você que se sente com o coração fraco, você cuja esperança é o Senhor, você precisa reagir. Você não pode se entregar a esse desânimo, a essa fraqueza, a essa prostração, a esse abatimento. Quando ele diz sede fortes, em outro texto esforçai-vos, e na NVI ele diz tenha coragem, ele está dizendo reaja. Você precisa se levantar, você precisa levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Veja que esse verbo, ser forte, é usado para expressar a força de vários fenômenos. Ele foi usado em alguns momentos para expressar a força da fome. Em outros momentos, a força da tempestade, a força da natureza, a força, em algum momento, de um exército numa batalha. Mas esse imperativo é usado também para nos encorajar, para exigir que eu e você, como crentes, em nome de Jesus, nos levantemos e saiamos da nossa inércia. Em Josué 1:9, Deus também chega para Josué e diz: Josué, sê forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É o imperativo. Quando Deus diz para ele ser forte e seja ousado, e tenha a coragem, avance, Deus está dizendo: deixa de ser mole, deixa de ser fraco, deixa de se vitimizar, não fique chorando a vida inteira, não se prostre a vida inteira.
Você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma atitude. Quantos entendem isso? Amém? Deuteronômio 31:23, Deus também vai usar aqui. E Deus sempre usa esse verbo no imperativo, da mesma forma que Davi usa aqui. Deuteronômio 31:23, ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Veja que Deus ordena ser forte e corajoso. Em Provérbios 24:10 diz: se tu te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Veja, irmãos, que Deus não anula o lado humano. Deus não anula o lado humano. John Maxwell, escrevendo sobre os líderes, ele diz que para você superar o fracasso, o desânimo, é preciso que você tenha uma postura de atitude mental positiva. Ele diz que a atitude mental é a forma como pensamos continuamente, e essa atitude mental vai determinar várias áreas da nossa vida. É a disposição da tua mente que vai determinar aspectos de várias áreas da sua vida. Então ele diz: se eu tenho uma atitude mental positiva, eu vou olhar para a crise e eu vou ver que a crise não é derrota, a crise é uma oportunidade. Então nós enfrentamos crise na nossa vida, aquilo não é derrota, aquilo é uma oportunidade. Se eu tenho uma atitude mental positiva, eu creio que na minha potencialidade, eu creio que eu sou capaz, eu creio que eu estou enfrentando um momento difícil, mas eu sou capaz. É apenas uma fase ruim, mas eu sou capaz. E se eu sou capaz no meio da crise, Deus pode me ajudar a vencer a crise. Então, nós precisamos de um otimismo indestrutível. De entender que nós somos tão pequenos, mas com Deus nós somos fortes. De entender que sozinho eu não consigo, mas eu posso todas as coisas daquele que fortalece a minha vida. Então eu não posso estar diante de uma crise e me entregar a ela. Eu não posso estar diante de um problema difícil da minha vida e entender que aquilo é um ponto final, porque quem está escrevendo a minha história não são as minhas crises, mas é a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós não somos um povo derrotado, porque o nosso Deus não é um Deus derrotado. Então, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço sim as minhas limitações, mas eu vejo também que eu tenho virtudes, eu vejo também que eu tenho potencial, e eu vejo sobretudo que o Senhor é comigo. Então, o salmista Davi está nos dizendo aqui: olha, seja forte, seja corajoso, reaja. Mas a quarta e última lição, para encerrar, o texto que nos fala da doença, o texto que nos fala do doente, e o Deus que nos fala da atitude do doente, é o mesmo que também nos dá o remédio. É interessante que a Bíblia não apenas aponta onde os erros estão, mas a Bíblia também mostra a saída. A Bíblia também mostra o caminho. E isso, irmãos, é lindo, é maravilhoso. É interessante também que se Deus chegasse para nós e dissesse: olha, seja forte, e tirasse o time dele de campo, olha, tenha coragem, levante-se. E aí Deus fala isso, pega e sai, vai embora e nos deixa a nossa própria sorte, a gente estava em apuros. Mas ele diz: sede fortes e eu fortalecerei o teu coração. Eu não te deixarei. Eu jamais te desampararei. E essa expressão aqui, revigore-se,
Não é eu que me revigoro, não sou eu que me revigoro, é o Senhor quem vai nos revigorar. Não importa a causa da morte de um indivíduo, mas essa pessoa só morre quando o seu coração para de bater, porque a vida está no coração. A pessoa só morre quando o seu coração para de bater, porque a vida está no coração. E por isso Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. O coração é a sede da vida. O coração é a sede da alma. O coração é a sede da adoração. E por isso Deus diz: eu vou fortalecer o coração de vocês. Ele está dizendo: eu vejo o seu desânimo, eu vejo o seu abatimento, eu vejo a sua prostração, eu vejo a sua desesperança, mas olha, confia em mim, se entregue a mim, porque eu vou dar um remédio para você, e você será revigorado, você será restaurado, você será fortalecido. Irmãos, como Deus fortalece um coração fraco? Como que Ele faz isso? E eu encontro pelo menos 3 respostas bíblicas. Número 1, Salmo 51, versículo 10. Davi faz uma oração ali. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como Deus fortalece um coração que está fraco? Você precisa orar. Davi estava orando: cria em mim, ó Deus. Ou seja, eu não consigo mudar o meu coração, mas o Senhor pode tudo. Como Deus vai transformar isso? Número 1, a partir da sua oração, porque quando você ora, você se coloca na dependência dEle. Quando você ora, você diz: Senhor, eu estou recorrendo a Ti, porque eu não tenho recursos em mim mesmos, mas eu sei que o Senhor pode. Você precisa então se dirigir a Deus, reconhecer que Ele é o médico dos médicos, e em suas mãos há o remédio para transformar a sua vida, para purificar o seu coração, para fazer com que o seu espírito seja um espírito inabalável, porque o nosso Davi, ele pede isso: renova em mim um espírito inabalável. Em outro momento ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então a forma que eu tenho para curar a enfermidade do meu coração, a fraqueza do meu coração, é através da oração. Através da oração. Número 2, segundo remédio, como Deus fortalece um coração fraco. Isaías 40. Lembre vocês que eu dei início a essa mensagem falando de uma farmácia. Das prateleiras que são os livros da Bíblia. E quais são os remédios dessa farmácia que estão nas prateleiras? São as promessas de Deus. Cada promessa de Deus é um remédio para a sua alma. A gente tem passado tempos tão difíceis. Eu perdi há 4 meses atrás a minha mãe, subitamente, saudável. Alguns dias atrás, o meu irmão, saudável. O que me manteve de pé, irmãos, foram as promessas de Deus. Eu falo isso de pureza da alma. A palavra de Deus, ela tem esse poder de sustentar você nos piores momentos da sua vida. Ela te renova, ela te restaura. Ela é uma vitamina para o seu coração, para a sua alma. Se agarre às promessas de Deus. Como Deus fortalece um coração fraco, de um crente que está abatido, entristecido, angustiado. Número 1, ore a Deus e peça para que Ele cure o seu coração. Número 2,
Você precisa se apropriar das promessas de Deus. Elas não estão aqui de enfeite. A Bíblia, ela não existe para a gente colocar no painel do nosso carro, como nós vimos muitas vezes, no REC da nossa sala, de enfeite. Não. Ela é remédio de Deus, é tônico para a nossa alma. Isaías 40:29 diz: Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, veja a ligação que essa passagem tem com o salmo que lemos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, mas não se cansam, e caminham, mas não se fatigam. Aqui não está falando de uma renovação física, não está falando de você correr numa maratona de 100 metros e chegar tão cansado no final, mas você vai recobrar ânimo. Não fala aqui de um estado físico, aqui está falando, irmãos, de uma renovação espiritual. Aqui está falando do poder de Deus que é derramado sobre a fraqueza. Daquele momento em que você pede para que o Senhor remova aquilo que está enfraquecendo você, mas Ele chega para você e diz: não, eu vou fazer melhor, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando um crente se sente fraco, ele não se afasta. Quando um crente, um escolhido de Deus, se sente abatido, angustiado, ele não abandona os caminhos de Deus. Ele clama pelo nome de Jesus. Alguém chegou para mim alguns dias e disse: olha, pastor, o que eu faço quando eu não tenho força para orar? Esses dias eu estava assim, sem força para orar. Aí eu disse: chama pelo nome de Jesus, porque esse nome tem poder. Porque quando Jesus vem, tudo que você precisa vem com Ele. Quando Jesus vem, toda a graça, toda a misericórdia, todo o renovo, toda a restauração vem com Ele. Quando você não tiver forças para orar, quando a luta for tão pesada, você abre a tua boca e diz: Jesus, Jesus, Jesus. E daí você não precisa dizer mais nada, porque Ele já entende tudo. Ele sabe que tudo o que você precisa é dEle. E Ele vem amorosamente, Ele vem poderosamente. Apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. E Deus diz: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Nem sempre Deus vai remover a sua luta. Existem problemas, existem lutas que você passa, e você vai orar a Deus, e a única maneira que Deus tem de livrar você é orando, é indo a Ele. E quando você ora, Deus elimina aquela dor. Mas existem problemas que nós passamos que, mesmo orando, Deus não vai remover, mas na oração Ele vai fortalecer, Ele vai capacitar você, Ele vai derramar o poder dEle para te aperfeiçoar na sua fraqueza. Irmãos, a Bíblia não vai fazer nenhum sentido para nós se nós não vivermos o que cremos. Não adianta que a nossa crença seja apenas, que a nossa fé seja apenas uma fé intelectual. Ela precisa ser uma fé prática. Ela precisa ser uma fé operosa. Ela precisa ser uma fé dinâmica. Ela não pode estar apenas guardada na nossa mente, no sentido de você estar compreendendo tudo sobre Deus. Mas ela precisa ser liberada também para o seu coração, para redundar em vida prática, na sua rotina. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai em secreto. E diz para ele: Senhor, faz-me forte.
revigora, restaura. Transforma o meu coração, enche o meu coração de esperança. E aí, meus irmãos, derramem os seus corações na presença de Deus. Conta tudo para Deus. Você sabe que às vezes a gente tem mais facilidade de contar nossa dificuldade para os outros. E a gente tantas vezes não conta para quem realmente precisa ouvir a nossa voz. Não que ele precisa saber o que se passa conosco, mas é que nós precisamos entender que aquilo foi colocado diante dele. Fala para Deus, conta para Deus as suas fraquezas, conta para Deus os teus pecados, o teu desânimo. Chore na presença de Deus. Nós perdemos a capacidade de chorar diante de Deus. Só choramos pelas faltas, mas temos que chorar pelas nossas fraquezas, pelas nossas inabilidades e nossas limitações. Chore diante de Deus, derrame diante do Senhor tudo, aquilo que te incomoda, suas queixas, tudo diante dele. Abre o teu coração para Deus. Novamente eu digo, Deus não quer ser informado, Ele já sabe tudo. Mas é que através da sua fé, da tua entrega, da tua confiança nele, Deus possa curar o teu coração. Então, número 1, remédio de Deus. Você precisa orar. Número 2, você precisa se apropriar das promessas de Deus. Elas são válidas. Nós cantamos aqui hoje, incomparáveis são tuas promessas para mim. E se houver tempo, a gente pode entrar com essa música outra vez. E número 3, Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja aqui em Romanos 8:26, uma das funções do Espírito Santo é nos assistir nas nossas fraquezas. Jesus não nos deixou só, mas Ele nos presenteou com seu Espírito. E Ele está conosco todos os dias, e Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Significa que você, mesmo sendo crente, mesmo quando a sua esperança está sendo intimidada, mas quando você deposita essa esperança em Deus, você continua limitado às fraquezas humanas, o seu coração é fraco. Mesmo esperançoso em Deus, mesmo confiando em Deus, você continua limitado. Seu coração continua necessitado. E aqui nós vamos tomar uma iniciativa, que é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Mas eu sei que eu só consigo isso se Jesus for na minha vida, porque sem Jesus eu não consigo nada, e com Ele eu posso todas as coisas. Não adianta você tentar vencer, não adianta você tentar avançar, não adianta você tentar mudar, transformar o quadro da sua vida sem a intervenção de Jesus. Você tem que fazer o seu esforço, você tem que fazer a sua parte, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então Ele precisa estar presente, porque nós continuamos limitados às fraquezas humanas, nosso coração é fraco. Mas Ele diz: ser forte e corajoso. E eu vejo nessa promessa de Deus, irmãos, o lado humano e o lado sobrenatural. O lado humano e o lado sobrenatural. O crente toma a iniciativa de orar, a iniciativa de se apropriar das promessas de Deus. Você, como crente, toma a iniciativa. E o Espírito Santo, diante da iniciativa que você toma,
O papel dele é transmitir força na sua fraqueza. Então você está fraco, você ora a Deus e se apropria da promessa. Ele vem sobre você, derrama o poder sobre você e ele transmite força na sua fraqueza. A nossa fraqueza aqui significa a nossa estrutura. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Salmo 103 vai dizer que Ele é o Pai de toda misericórdia. Louvado seja Deus. Então eu preciso orar. Eu preciso me apropriar das promessas de Deus. E número 3, eu preciso do poder do Espírito Santo na minha vida. Só esse poder do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim e que intercede por nós. Nós temos um intercessor no céu e outro na terra. Nosso intercessor no céu é Jesus e na terra é o Espírito Santo. Ele intercede por nós. Só o Espírito Santo de Deus pode trazer a força de Deus para fortalecer o teu coração. Hudson Taylor, ele disse que todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, porque consideravam que Deus estava com eles. Todos os gigantes de Deus não foram super-heróis, foram homens fracos, mas que fizeram grandes coisas por Deus, porque consideravam que Deus estava com eles. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte e Ele está conosco. E nós podemos fazer grandes coisas por Deus, porque Deus está conosco. Nós vivemos dias difíceis, vivemos dias de lutas, de provações, de tentações, de luto, de perdas, tempos difíceis. E essa promessa de Deus aqui nos ensina que tudo isso pode enfraquecer a nossa alma, que tudo isso pode abater o nosso coração. Essa fraqueza da alma pode abater o coração do crente, mesmo aqueles que esperam pelo Senhor. Mas eu e você, irmãos, nós precisamos nos reanimar no Senhor, precisamos nos fortalecer, precisamos tomar a decisão e precisamos reagir positivamente, porque Deus vai nos fortalecer. Deus vai fortalecer a sua vida, Deus vai fortalecer a sua família, Deus vai fortalecer as nossas igrejas, Deus vai fortalecer porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é forte. Ele vai fortalecer o nosso coração pela oração, pela apropriação das promessas dEle na nossa vida e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele é o médico das nossas almas. Ele tira todo pranto, Ele tira toda cinza, e Ele coloca vestes de louvor nas nossas vidas. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Eu oro e a gente canta. Vamos fechar os nossos olhos, curve a sua fronte. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Pai. Como nós dependemos do Senhor para tudo. A nossa vida está diante do Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro e Tu és a nossa esperança, Pai. E nós queremos, ó Pai, depositar toda a nossa fé, sabendo que o Senhor fez, que o Senhor faz e que o Senhor continuará fazendo em nós e por nós. Ó Deus, fortalece o nosso coração. Nós oramos a Ti, nós nos apropriamos das Tuas promessas e pedimos, Pai, reveste-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Venha fortalecer aquele que está fraco, venha levantar aquele que está caído, aquele que está abatido. Liberta, Senhor, aquele que está encarcerado. Consola, Senhor.
aquele que está triste. Faz isso, Pai. Faz isso porque nós precisamos. Nós precisamos do Senhor para tudo. Faz isso porque só o Senhor pode fazer. Faz isso porque quando o Senhor faz, ninguém pode desfazer. Faz isso, Pai, porque Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro, o nosso auxílio. Tu és tudo para nós. Alcança cada coração aqui nesta noite. Visita cada um, Senhor, que tem colocado o seu coração diante de Ti e clamando por uma cura, por uma transformação. Deus de misericórdia, graça e amor, Tu estás presente aqui em nosso meio, Pai. Visita, cura, restaura, transforma, liberta, salva, glorifica o Teu nome em cada um daqueles cujos corações estão completamente contritos diante do Senhor. Faz a Tua obra conforme a Tua vontade, que seja para a edificação do Teu povo e que seja para a glória do Teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.